Se você chegou nesse vídeo é porque você quer saber se o plano de saúde ou até mesmo o SUS tem que custear a cirurgia plástica reparadora com a prótese ou não, referente à retirada da mama para os pacientes que estão em tratamento oncológico. Então fica aqui até o final porque eu, Gabriel Bergamo, advogado especialista na área da saúde, vou te explicar os seus direitos. Ok? Primeira coisa, quando a gente tem que tratar desse tema, a gente tem que tirar um elefante da sala, que é basicamente o maior argumento de quem é contrário a esse tipo de procedimento, que é, será que a colocação de uma prótese para uma paciente que teve uma mastectomia e acabou fazendo a retirada da mama, né, que é basicamente isso, será que essa prótese ou então a reconstrução mamária é um procedimento estético? A gente hoje tem um entendimento muito consolidado, seja do STJ, seja do STF, dos tribunais locais, inclusive um entendimento legal, tem uma lei que trata sobre isso, de que não é um procedimento estético. Quando a gente está falando sobre a mama, ainda mais numa mulher, ela tem muitas características, porque, por exemplo, a mama ela é um meio de amamentação, é um meio de feminilidade, de sensualidade, de sentir o prazer corporal também no ato das relações sexuais. Então, isso tudo tira o caráter meramente estético. Além disso, a reconstrução mamária não necessariamente vai ter o mesmo resultado estético do que era antes da retirada da mama. Essa é uma coisa que muita gente se engana, porque no ato da reconstrução mamária, a mulher ela tem uma expectativa, muitas vezes, de que vai ficar igual ou ainda que minimamente igual. Não necessariamente. Isso cada profissional vai indicar corretamente. Não cabe a mim, como advogado, adentrar nessa área, mas o que eu ouço dos médicos é que a reconstrução da mama não vai ter o mesmo resultado estético do que era antes. Ok? Então, caso tenha interesse no resultado estético do que era anteriormente, similar, ou então até melhor do que era anteriormente, tem que buscar um cirurgião plástico para que numa série de procedimentos se tenha ali um resultado esteticamente muito agradável. Agora, a reconstrução mamária é para aqueles casos que eu falei anteriormente, não necessariamente com a colocação da prótese. A mulher ela pode escolher legalmente qual que é a técnica da reconstrução que ela vai optar, isso tanto no âmbito do SUS, que é no Sistema Único de Saúde, quanto no âmbito dos planos de saúde, tá? Então, independente, a gente tem leis que tratam sobre isso, você tem que saber o seguinte, não é um caso estético, é um caso de dignidade. A mulher tem que lutar, ainda mais após ter tido ali um tratamento oncológico, ou estar em curso ainda no tratamento oncológico, ela tem que lutar pela sua dignidade em todas as esferas, seja ela pessoal, estética, porque a gente também está falando sobre o resultado estético aprazível, a parte sexual da mulher também é importante. Então, isso tudo está englobado, tá? Deixa eu até citar uma decisão recente que a gente teve aqui no Tribunal de Justiça do Paraná, onde foi condenado um plano de saúde. E o plano ele tinha negado, quando a mulher ela acabou fazendo a requisição, o plano negou falando que era um caso meramente estético, que é o que os planos costumam fazer. Em alguns casos, o Sistema Único de Saúde também costuma dar essa alegação. E aí a mulher teve que ingressar judicialmente, teve uma perícia. Essa perícia ela foi conclusiva, favorável à mulher. Então, o juiz ele sentenciou o plano a, desde já, autorizar e custear a cirurgia reconstrutora da mama e por conta disso agora ela teve, graças a Deus, a mama reconstruída, devolvendo a dignidade a essa mulher. Agora, como funciona um processo como esse? Se você chegou até aqui, provavelmente você também tem essa dúvida. Como funciona um processo? O processo de reconstrução de mama ele não é um processo simples. Vai depender muito do relatório médico que a gente tiver referente ao caso da paciente. O médico, quando ele vai escrever o relatório, não basta só ele preencher a guia. A guia é muito simples, ela é muito simplória. Vai ter ali o
o caráter do atendimento, a caracterização do paciente, informando o que precisa ser feito e o código do procedimento que precisa ser feito. É basicamente isso. Agora, quando a gente está falando de um relatório médico, tem que ser um procedimento um relatório muito mais descritivo, informando, olha, essa paciente, ela já passou por determinados casos em que, nesses casos, nesses tratamentos foi necessário retirar da mama o que ocasionou isso, e aí é o teu médico quem tem que preencher esse relatório. O relatório não pode ser simples, ele tem que ser completo. Não estou dizendo que tem que ser um relatório grande, mas quando eu digo que ele tem que ser completo, tem que ser inclusive no caráter do atendimento, para informar se é um atendimento eletivo, se é um atendimento de urgência ou emergência, e cabe ao seu médico informar isso também no relatório médico, fundamentando também, colocando referências bibliográficas que comprovem ali o que ele está dizendo naquele momento, tá? E quando que tem que ser, em regra, feito esse pedido de reconstrução mamária? Esse pedido ele pode ser feito pelo seu médico até mesmo quando ele vai fazer o pedido da retirada da mama. Se for uma colocação de prótese, se esse for o caso mais adequado para o paciente, pode ser feito na mesma cirurgia, claro, observado as particularidades de cada paciente e nisso cabe ao médico indicar, tá bom? Mas pode ser feito até no mesmo ato. Desde que, lembrando, o profissional ele coloque de maneira muito detalhada no relatório por que tem que ser feito naquele momento, e aí é uma questão mais médica, conversa com o teu médico, pede para ele fazer um relatório muito bem fundamentado para te possibilitar depois, se for o caso, de você ingressar judicialmente e buscar um pedido liminar. E o pedido liminar ele vai estar muito atrelado a esse relatório médico. Então você conversa com o advogado, entrega a documentação que você possui, ele vai analisar e vai verificar a viabilidade ou não de um pedido liminar. Se não for viável, porque a documentação médica pode ser muito incipiente, o teu advogado, que é como a gente costuma fazer aqui, a gente indica que o paciente entre em contato novamente com o médico, marque uma nova consulta e peça um relatório um pouco mais detalhado. Aqui a gente tem inclusive um padrão de respostas que deve ter ali no relatório médico, tá bom? Então, é basicamente isso. Depois que tiver o relatório completo, faça o pedido para o plano de saúde, o plano vai ou autorizar ou negar, tem um prazo para isso, se for um caso de urgência ou emergência, ele tem que autorizar ou negar imediatamente. Em caso de negativa, peça a negativa por escrito e por e-mail, e aí com esses documentos entre em contato com um advogado. Se for um caso eletivo, o plano pode demorar até 5 dias úteis para te responder, tá? Se for um caso eletivo complexo, ele pode prorrogar esse prazo de 5 dias para 10 dias, completando ali em média 2 semanas, dependendo se a semana tiver ou não feriado, tá bom? E aí, de novo, com essa documentação, pedido médico a negativa, entre em contato com o advogado para que ele analise a viabilidade de um processo judicial para o teu caso, ok? Por hoje é só, eu espero que esse vídeo tenha respondido a sua pergunta inicial e deixe aqui nos comentários caso você tenha alguma pergunta adicional. Me siga no Instagram, no TikTok, é Gabriel Bergamo ADV. Ali a gente posta conteúdo também de muita qualidade para que você tenha as suas dúvidas sanadas, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.